da hermenêutica para estudarmos a palavra de Deus. Então vamos direto ao que nos interessa. Bom, aqui é um livro que eu quero indicar ao irmão Sidney, que Deus te abençoe, tá? Bom, livro de Gênesis, que é o volume 1 de Calvino, tá bom? Então vamos, princípios de estudo da Bíblia. Bom, primeiro, vá direto ao texto sagrado. Eu sempre tenho conversado com vocês que tudo que você estiver estudando, existem princípios para se aprender, princípios de se estudar. Então, você lê um texto, vá direto no texto e não saia do texto. Não vá, eu não tenho dúvida de um texto, não saia do texto. Você lê um texto nas Sagradas Escrituras e você tem dúvida. Então, na dúvida, não saia do texto. Leia o texto, procure comentários, estudos e não saia do texto. Primeiro ponto para você que é um estudante da Palavra de Deus. Segundo, ouvir. Procure estar atento, ouvir a palavra de Deus. O que você ouve, pois nas sábias palavras adquirimos sabedoria da vida de Deus para a nossa vida. Então, quando você lê a Bíblia, vá no texto, não saia do texto sem entender o texto. E depois o próximo é ouça, aprenda a ouvir a palavra de Deus, ou seja, aprenda a ouvir a Bíblia, aprenda a ouvir. Nós temos aí em áudio, salta a memória que faleceu agora, Cine Moreira faleceu e você pode ouvir a Bíblia toda, comentada, então você adquire conhecimento. Então, existem princípios de se estudar as Escrituras. Existem formas que você vai entender. Quero começar essa aula aqui falando um texto que postei essa semana nas minhas redes sociais. Se você não entende as Escrituras, se você não entende a Bíblia, se você não entende a palavra de Deus, se você não entende os 66 livros da Bíblia, você entendeu os 66, mas se você não entende a Bíblia, como é que você vai viver segundo os seus princípios? Como é que você vai viver se você não entende? Por isso, eu falo assim, você entende o que você está lendo? Não, ninguém me ensina. Então, você precisa entender para poder praticar. Tá? Então, ouvir é muito importante, ler é muito importante, que observe o que diz o contexto. Observar o que diz o contexto. O contexto, nós já estudamos aqui, é o que vem antes ou depois de um texto lido. Nós temos o hábito e o costume sempre de não lermos o contexto de uma história, o contexto de um fato. Tá bom? E isso é importante. A grande pergunta é, o que é o texto? O texto são as palavras contidas numa passagem, um conjunto de palavras, frases escritas, por exemplo, o texto de um livro, de um estatuto, de uma inscrição, etc. E o que é o contexto? É a parte que fica antes e depois do texto que nós estamos lendo. Então, nós que somos pentecostais, principalmente, temos um hábito de ler, e nessa leitura nós pegamos aquele tema e fazemos já uma conclusão daquele texto sagrado. Isso é um perigo, porque às vezes o contexto está falando um outro assunto, ele quer dizer, e entrou ali naquele texto, nós pegamos aquele texto específico e criamos um tema. Então é importante entendermos essa regra. Então, o contexto pode ser imediato ou remoto, pode ser um versículo ou um capítulo, como também pode ser um livro inteiro, como é no caso de Provérbios. Bom, no dicionário da língua portuguesa diz que contexto é o encadeamento das ideias de um escritor, aquilo que constitui um texto no seu todo. É uma composição de todo, a sua totalidade, argumentando o assunto. Um texto sem contexto, ele torna-se pretexto para ensinar muitas heresias. É aí que os hereges pegam textos isolados das Escrituras Sagradas e aplicam como se fossem verdade, extraem da verdade uma mentira e interpreta ao seu bel prazer. Isso é um problema sério. Outro ponto, para você entender a Bíblia técnica, faça anotações das conclusões do seu estudo. Tudo aquilo que você estudar, tudo aquilo que você
você fizer, marque. Vocês que estudam comigo sabem muito bem que, por exemplo, eu marco tudo e tenho ensinado vocês, conversado com vocês para que vocês possam marcar tudo, registrar, marcar a Bíblia toda. Isso é de suma importância. Não confie na memória, ela pode falhar, mas faça anotações de frases, de pensamentos, de atitude, risque, desenhe, põe uma seta, põe um texto que vai te lembrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, importante, muito importante. Existe uma Bíblia que é chamada Thompson, Bíblia de Estudo Thompson, com referência. Quando eu estudei a vida do Dr. Thompson, e qual foi o motivo que a Bíblia foi se desenrolada, foi criada, foi exatamente porque o que era que o Dr. Thompson fazia. Ele pegava toda a Bíblia Sagrada, e escrevia as referências e os tópicos aqui do lado, escrevia no meio, escrevia do lado, e a Bíblia ele ficou cheia de referências e tópicos relacionados àquilo que ele estudava. Então daí teve-se a ideia depois de pegar toda a Bíblia dele e fazer uma Bíblia para que as pessoas estudassem, uma Bíblia de referência. Mas surgiu da ideia de uma pessoa fazendo anotações das Escrituras. E hoje ela é daquela forma. Então anote, marque, não confie na sua memória, porque a memória, eu não vou dizer aqui que a memória é falha, mas não confie na memória, que ela pode, quando você precisar no nervosismo, ela pode falhar. Então anote, marque. Isso é muito importante. Outro ponto importante aqui é estude constantemente e sistematicamente. É inaceitável, quando eu falo assim, estudar constantemente, eu não estou falando na leitura, tá bom? Ler diariamente. Estudar, meditar de dia e de noite. Meditar durante o dia, tirar um período para você meditar, para você estudar, para você extrair, fazer uma medida, tirar aquele texto de dentro para fora, compreender aquele texto durante o dia. Durante a noite, escolher um outro texto para você meditar, estudar, extrair o que aquele texto tem para você e você aprender, tá bom? Então, estude constantemente. Eu não estou falando em ler, estou falando em estudar. Por exemplo, eu estou estudando algumas passagens bíblicas aí há algum tempo, tirando tudo que eu possa encontrar, por exemplo, nas Escrituras, para poder eu ter informações. Inclusive, está no livro de Gênesis. Não é à toa que eu estou aqui, não é à toa que eu estou aqui organizando a biblioteca aqui, e peguei o que eu tinha de Gênesis, e esse aqui é um dos tais, que é simplesmente sensacional. Mas isso aqui é 2 volumes de João Calvino, sensacional em relação ao que eu preciso, o que eu estou estudando sobre um determinado capítulo. Então, eu estou estudando constantemente, sistematicamente, tá bom? Então, isso é importante. Então, isso aqui são regras que vão te ajudar. Então, me perguntaram esses dias, pastor, como o senhor consegue entender, como o senhor consegue narrar as histórias? Por exemplo, você adquire com o tempo. Com o tempo eu comecei a estudar, ler e estudar, tá bom? Eu fazia meu devocional de leitura. Depois eu comecei a aprender que a questão de estudar e meditar não sai mais da memória. Então você que tem que decidir o que você quer. Eu prefiro meditar de dia e de noite e aquele assunto não sair da minha memória nem do meu coração. Bem, próximo. Perseverança nos traz perfeição. Leia a Bíblia mais do que você puder, tá bom? Transmita aos outros os resultados do seu estudo. Deixa eu falar uma coisa importante aqui para vocês, que, por exemplo, eu sempre, no início da minha fé, eu estudava algum assunto e eu ficava discutindo, procurando algum amigo para poder conversar, transmitir aquilo que eu aprendi para outras pessoas, né? Porque eu sempre achei muito bom. Não é à toa que eu me virei professor e eu amo transferir, eu amo transmitir mensagens, eu amo transmitir a palavra de Deus, eu amo poder falar da palavra, poder ensinar, tá bom? Aplique os estudos na sua vida própria e o resultado transmita para outras pessoas de forma. Como você pode fazer? Aprendeu algo novo no trabalho, na escola, com amigos que pensam como você pensa, que pensam como você pensa, aí você começa a transmitir aquilo que você aprendeu. Então você vai aumentando assim o seu poder de retenção, a memória. Não é à toa, por exemplo,
Eu dou aula há quase 27 anos. Então, tem coisas aqui que eu dou a minha vida inteira, por exemplo. Então, o que é que eu faço hoje? Eu me reciclo para não ficar repetitivo. Então, a minha tendência é ter livros, materiais. Aqui, tá tudo, por exemplo, meu material está, a minha biblioteca está toda aqui, que eu tenho que, em 6 meses, limpar livro por livro, sabe? Organizar, reformular e colocar tudo novamente de volta. Mas não é fácil, não. A questão da disciplina ao ler, da disciplina ao estudar é muito grande. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você deixar um pouco de lado as novelas, os jogos, deixar de lado um pouco as redes sociais, deixar de lado um pouquinho a Netflix, deixar tudo um pouquinho de lado, um pouquinho, sabe? E você se dedicar à palavra, principalmente, sabe por quê? Porque a palavra é a palavra de Deus. E a palavra se apaixonou por nós. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo, é o Logos de Deus. Então, ele é a palavra, ele se apaixonou por nós e nós muitas vezes pegamos a palavra e abandonamos a palavra, Bíblia Sagrada. Por isso que o mundo está nessa modalidade. Aplique, leia e aplique os seus estudos na sua própria vida, tá bom? Viva e aplique. Agora vamos aprender um pouco sobre algo chamado estudo pelo método analítico. Método analítico. Qual é o método analítico? Então vamos para esse ponto importantíssimo, tá bom? O método analítico estuda o texto em seus pormenores e detalhes, analisando todo o aspecto, por mais insignificante, porém, podemos chamar esse método de método microscópio de estudo das Escrituras pela minuciosidade, examinando cuidadosamente frases por frases, versículo por versículo. Então, olha a importância desse estudo chamado estudo analítico, o estudo microscópico, para você analisar os pormenores, estudar, refletir, meditar, perdoe, mas não é perder tempo, ganhar tempo ali analisando microscopicamente, sabe? Sabe, a paciência que Deus precisa nos dar para você olhar aquele texto e fazer uma pergunta e reperguntar e analisar. Pensem nisso. Então, o estudo microscópico faz com que as coisas pequenas se tornem grandes. O pequeno é você olhar para um texto e dizer assim, não tem nada. Aí você começa a analisar microscopicamente falando e você extrai muitas coisas daqueles textos. Às vezes você pergunta, ele diz assim, mas como é que pode? Como pode fulano de tal tirar tanto daquele texto? É um estudo, é um método analítico do estudo dos pormenores, dos detalhes, analisando todos os aspectos insignificantes, que as pessoas não dizem nada. Insignificante. Eu tenho conversado muito com vocês. Eu não sei se eu conversei com vocês, com essa turma aqui, foi com outra turma, sobre a porta, sobre como é importante você estudar a Bíblia, porque a mulher foi, quando as duas multidões se encontraram, eles se encontraram na porta da cidade. E quando você vai ver direitinho, analisar ali dos pormenores, nos detalhes, analisar o texto nos seus aspectos, você vai ver que naquela época, Naim, né, não tinha porta ali, entendeu? Então isso é muito sério você começar a analisar microscopicamente, vai te dar uma outra visão, porque você olha uma coisa que não tem nada a ver e quando você analisa os seus significados, aquilo se torna grande, gigante. Uma pessoa fala 1 hora, 2 horas para falar sobre um assunto que poucas pessoas falam, mas aí tá no tempo, porque a questão microscópica, esse método analítico, ele leva tempo, demanda paciência, demanda amor, demanda carinho. A Bíblia, ela é um relacionamento de amor, de paixão para quem quer estudar, tá bom? Outro método, o primeiro método é o método analítico, o próximo método de estudo é o método sintético, né? Então, ele tira o pequeno e faz ele se tornar grande
que o método sintético aborda cada livro como uma unidade inteira, procurando entender seu sentido como um todo, né? Não considera os pormenores, mas procura analisar o livro de uma forma global. Bom, esse método ele é muito importante, né? Esse método também é chamado de método telescópio, que estuda a Bíblia. Por exemplo, isso é muito importante, porque quando eu falo do método sintético, porque eu não conheço a Bíblia inteira, mas esse método sintético, ele aborda o livro como uma unidade inteira. Quando você fala o livro de Gênesis, então você tem uma visão de toda a história de Êxodo, uma visão da história. Eu até queria, Deus, que isso me desse uma mente brilhante para entender, né? Mas só o método sintético, só em você entender cada livro da Bíblia, vai te ajudar muito, mas muito mesmo, como quem escreveu o livro, em que data foi escrita, para quem foi escrita, sabe, para quem foi escrita, qual o propósito, qual o objetivo, qual o fundo histórico daquele livro, né? Qual era o imperador daquela época. Então, tudo isso vai ajudar num estudo sintético. Inclusive, eu vou mandar para vocês depois do nosso grupo fechado no WhatsApp. Me lembrem aí, coloquem aí. Eu vou mandar de Gênesis ao Apocalipse um resumo geral. Se você, que é esse método de abordagem para de cada livro. Se você tem uma visão de cada livro, isso ajuda demais a você entender as escrituras. Não preciso ser changeman entender todas as escrituras, mas se eu tenho uma visão de cada livro, isso ajuda. Tá bom? Então isso ajuda demais. Esse método é muito bom. Chamado método telescópio. Faz o que você faz o que está espalhado se tornar pequeno, né? O grande espalhado junta todos eles num zoom. Então qual o propósito? Então vamos lá. Você descobre o tema principal do livro, você desenvolve o tema principal do livro, você indica os temas e você entende a questão da atmosfera, a forma literária do livro. Então você lê o livro quantas vezes for necessária para você compreender. E falei para vocês aqui a riqueza que existe no livro do Apocalipse. Mas quando você não sabe, quando você... Sidney, chegou aí, né, Sidney? Volume 1 e volume 2. 2 volumes isso aqui, tá? Lembrei de você na hora hoje. Estou estudando um assunto aqui e arrumando a biblioteca, lembrei de você, tá bom? Então, leia quantas vezes você quiser. Leia. Não deixe de não ler. Leia a palavra de Deus. Não esqueça disso. Tá bom? Agora o próximo estudo é o estudo pelo método temático. Então, como funciona esse método temático? Bom, o estudo temático, né, ou por tema, analisa um tema a ser desenvolvido, ou no caso, uma doutrina, no caso, uma doutrina teológica, através deste método temático por tema. Tem muita gente que é muito bom nesse estudo temático. Através do método, você pode criar um estudo em vários assuntos dentro de um único texto. Agora, outro assunto importante, ou um método importante que reforça o conhecimento, põe aí para mim passar para vocês no grupo, é pelo estudo biográfico. Põe para mim colocar depois. Eu quero pôr a biografia de personagens. Quando você estuda a biografia, vou falar de Paulo. Estude a biografia primeiro. De Moisés, estude a biografia. Abraão, estude a biografia. Não vá falar sobre um texto sem conhecer biograficamente aquela pessoa antes de falar. Tá bom? Isso vai te ajudar muito na compreensão, até mesmo para saber por que ele escreveu aquilo. Tá bom? Então, esse método biográfico vai lhe ajudar muito, porque através do método biográfico você descobre a descendência, as qualidades das pessoas pessoais do autor e tantas outras coisas. Por exemplo, aqui seguindo aqui a apostila, a biografia, eu falei vários personagens aqui, eu vou mandar para vocês do grupo, tá bom? Eu vou mandar no grupo, mas depois vocês me cobram. Me cobram para mim não esquecer, eu vou mandar a biografia e um panorama geral de cada livro. Estude isso, vai ser muito importante. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber, pelo menos, por que Ruth é Ruth, por que Esté é Esté, porque Mateus é Mateus, porque Apocalipse é Apocalipse, porque o Evangelho é Evangelho,
Porque Atos é histórico. Existem cartas e cartas doutrinárias, cartas paulinas. Então eu preciso saber. Diana Araújo, amém. Deus abençoe, Diana. Tá bom? Então isso é muito importante. Então, biográfico, pessoa, biografia. Eu vou depois postar, por exemplo, uma biografia minha no grupo. Vou pôr uma biografia. Quem é pastor Leniberto Miranda? Quem é o professor Leniberto Miranda? Então, você aí, por exemplo, quem é você? A sua biografia, você escreveria. Nesse caso, um método biográfico vai saber muito bem. Então, eu vou saber, tenho uma ideia. Foi Paulo. Olha a mente de Paulo. Tá bem? Você vai entender a descendência, a experiência de convenção, a chamada do ministério de Paulo, as qualidades pessoais que Paulo tinha, a relação que Paulo tinha com os outros, a sua vida ministerial e assim sucessivamente. Então, olha a imensidão que nós temos de estudos que nos auxiliam nas Sagradas Escrituras. Tá bom? O próximo método é o método histórico. Isso é muito bom. Estudo, dando continuidade aqui. Bom, o estudo histórico, estudar historicamente falando, livro por livro, isso é muito bom, porque o método histórico analisa todos os fatos, como, por exemplo, olha a importância de data, lugar, ocasião do escritor. Tá? Então, o escritor e sua identidade, destinatário, suas características, seus problemas, suas dificuldades, suas enfermidades, suas vitórias. Então, o método histórico vai nos auxiliar a se localizar, tá? A se localizar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu uma vez fui falar sobre João e por entender um pouquinho da história, por exemplo, da ocasião, da data da escrita do livro, né? O que a igreja estava passando naquela época do ano 95 da era cristã, sabe? O imperador que estava, o objeto, sabe? Então, isso me auxiliou e auxilia a qualquer um numa localização para saber por que aquela igreja aquelas 7 igrejas da Ásia eram tão perseguidas naquele período. Tá bom? Então, isso nos auxilia muito o método histórico. Agora, o método teológico, que é o tradicional que vocês já estudam. Diane, olha, eu só posso mandar para alunos. Qualquer coisa, você entra no privado, tá bom? Aí alunos que fazem parte do grupo, né? Qualquer coisa você entra no privado, tá bom? Aí eu mando para você, tudo bem? Pelo WhatsApp mesmo, tá bom? E você fala que está assistindo a aula e eu providencio para você, bom? Mas essas coisas de idade é mais para alunos. Vai como você está aí, você está na abordagem, mas tem já alunos que estão acompanhando há um ano, entendeu? Estudando presencial. E nós estamos online aqui sempre ministrando. Eu não deixo de não liberar, mas só peço para mim pedir pelo WhatsApp, porque é muita coisa. Tá bom, Diana? Vai. O próximo método. Então. Mas de que núcleo? Me localiza aí se online, como é que for, senão sem problema. E aqui quem manda é o Rio, tá bom? Então, o método teológico. Bom, quando eu falo assim, método teológico, né, gente? É um dos métodos, chama método teológico. Estuda livro de forma teológica, é uma doutrina como segue o arcabouço. Lembra quando eu falo qual é o arcabouço teológico? Qual é o arcabouço teológico? Eu sempre tenho conversado com vocês, por exemplo, dizendo assim, bom, gente, nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo em relação a você estudar uma disciplina e não saber o significado. Como, por exemplo, bibliologia, a doutrina que estuda a Bíblia. Teologia ou teontologia é a doutrina que estuda Deus. Angelologia é a doutrina que estuda os anjos, ou a doutrina que estuda soteriologia é a doutrina que estuda a salvação. Eclesiologia é a doutrina que estuda os assuntos relacionados à igreja. Escatologia é a doutrina que estuda os últimos acontecimentos. Pneumatologia é a doutrina que estuda o Espírito Santo. E assim sucessivamente. Este estudo, ou esse método, o método que estuda teologia, como toda
em todas as áreas, essa metodologia nos auxilia na compreensão. Por exemplo, nossa turma aqui, essa turma do nosso curso médio aqui, nós já estudamos toda a teologia sistemática. Nós entramos agora na parte mais exegética, tá? Mais exegética, que é a hermenêutica, que é a homilética e é exegese. Então, essa parte exegética, essa área exegética, é essa que nós estamos entrando agora, tratando mais pormenores de texto, aprendendo técnicas para nos facilitar. Então, existe a forma, a parte exegética, histórica, dogmática, bíblica, e a parte de teologia sistemática. Tá bom? Então, esses são os pontos que nós aprendemos. Agora, parando um pouco para analisar, vamos agora estudar sobre o ponto da interpretação pelo grupo literário, tá bom? E eu vou falar uma coisa para você, como é bom saber disso. Antes de começar aqui, eu já vou começar, eu vou começar, mas a minha pergunta, antes de entrar nesse assunto aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês comentarem aí. Quando Jesus disse, tirai a pedra era física ou era simbólica? Quando Daniel viu uma pedra vindo sem auxílio de mão do céu e bate nos pés da estátua, ela é uma figurativa, é literal, é figurativa ou é simbólica? Me falem aí, quando você lê pedra, como você entender se aquela palavra é física, se aquela pedra é física ou não? Homem de duro coração. Jesus disse, eu sou a pedra angular. Ele é a pedra mesmo? Significa isso dentro eu estou lendo um texto e como é que eu posso compreender a questão da pedra, se ela é literal, se ela é uma alegoria, se ela é simbólica. Nós estamos vivendo em épocas que as pessoas estão, por exemplo, tendo dificuldade de interpretar uma pedra. Diz que a pedra é tudo. E aí, cadê os teólogos? O que é a pedra? Quando uma pedra é pedra, quando uma pedra não é pedra, sabe? Antes de avançarmos no nosso estudo aqui, o que é pedra? Escreve aí. Quando Jesus diz assim, quando tem uma passagem, se eu dissesse assim para você, olha, seu coração é duro como uma pedra, essa pedra é literal, é uma alegoria, figurativa, é simbólico. Eu tenho que ter consciência disso para entender na interpretação o que é literal, o que é simbólico e o que é figurativo é figurativo. Se eu não entendo a Bíblia, eu vou ter dificuldade para reger a minha fé em relação às suas bênçãos e a sua essência. Se eu não entendo a Bíblia, como é que eu vou viver daquilo que ela orienta? Então, temos que tomar muito cuidado. Pedra, quando fala que a pedra é uma pedra, quando Jesus está dizendo que Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificareis a minha igreja, ele está usando uma linguagem figurativa, usando a pedra como sustentáculo, tá bom? Exato. Mas o que eu quero falar aqui, Luciano e Mãe, quando é simbólico, quando é literal. Passem aí para mim, por exemplo, quando a pedra é no literal, algum momento que a pedra é pedra, mas no literal. Vai, Sidney. Opa, peraí, pedra não tem sentimento, né? Mas deixa eu fazer a pergunta, Sidney. Quando Jesus chegou e Lázaro e disse assim, Anne falou assim, o caso de Lázaro é literal, ali é pedra, né? Pedra, rocha, boa. Aí, então, Anne, nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio, ele tirou a pedra é isso, a pedra significa isso, nós criamos tanta interpretação mentirosa daquilo que não é, para poder criarmos os nossos sermões que viram um absurdo esse negócio de pedra. No caso de Daniel é simbólico, tá certo. Tirai a pedra é literal. A pedra ali é pedra literal. E quando diz assim, seu coração é um coração de pedra. Seu coração é um coração de pedra. É pedra mesmo? É isso mesmo. Então, agora, olha a importância. E se eu pego o simbólico, interpreto como literal? Se eu pego algo que é simbólico, interpreto ele, faço uma interpretação como se ele fosse literal. E aí, coração frio, sem sentimentos. A pedra é duro, é dureza, é duro, né? Não tem vida. Mudou todo o exatamente, isso aí muda todo o contexto. Mas é aí que entra, quando você não faz os estudos igual nós estamos tratando aqui, a nossa tendência é errar. Na próxima disciplina que nós vamos estudar a hermenêutica e eu quero poder
tratar com cada um de vocês, montar cada sermão. Eu quero poder tratar com cada um de vocês, trabalhando, tratando o sermão, montando o sermão, pregando, enfim, para exatamente nós entendermos que existe uma responsabilidade muito grande ao anunciar as Escrituras, principalmente em relação ao estudar. Eu preciso estudar para interpretar correto. Bom, por isso que existem tantas heresias. Aí nós já vivemos, aí o povo começou, mas na minha época fulano fez isso, Deutrano, mas não há mais nada, gente. Nós temos que tomar muito cuidado. Temos uma tendência a dizer, mas fulano tal falou. Deutrano, olha, eu ouvi no rádio, eu ouvi isso. E esse meio que nós estamos vivendo hoje é um meio que está muito difícil, todo mundo escutando tudo e aí acaba mexendo com a nossa fé em relação ao conhecimento, ao que é e ao que não é dentro das Escrituras Sagradas. Bom, falando ainda em interpretação, né, vamos aqui para o próximo assunto. Bom, o nosso assunto é interpretação pelo grupo literático, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro, comparação e contraste, tá? Comparação e contraste. Marca aí. Comparação e contraste. Envolve a associação de duas coisas iguais ou parecidas, isto é, palavras, frases ou conceitos que são semelhantes. Então, primeiro, por exemplo, 1 Samuel 30, 13, 5. A palavra como traz uma comparação e outras palavras também são usadas, tais como igual ou tal como. Tá bom? Por isso que nós conversamos sobre eu falei sobre o coração. Então vamos ler aqui 1 Samuel, tal como, seu coração é tal como tal. Tal como, e isso é importante. Vamos ver aqui. 1 Samuel 13, 5. 13:5. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. Subiram e olha que legal, e se acamparam em Micamás, ao oriente de Bet-aven. Olha só aqui, ó. A multidão como a areia da beira do mar. Então, tal como. Então, isso aqui é uma comparação. Da mesma forma que nós entendemos, por exemplo, no caso aqui de quando Deus falou para Abraão, multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, tal como semelhante à areia da praia. Então, é uma comparação, igual ou tal. Nós temos que tomar muito cuidado. Deixa eu já reforçar aqui para vocês. O simbólico é simbólico. O literal é literal. Não se interpreta o literal como simbólico, nem o simbólico como literal. Destrói a interpretação. Achei para ensinar heresia. Então, cruz em que sentido, Sidney? Está falando de parte mais difícil. Nós falamos sobre comparação, agora vamos falar. Quando você vai fazer uma comparação, tem que tomar cuidado para não fazer uma comparação errada. Né? Agora, comparação, agora vamos falar para o contraste. Tá? Comparar, agora é contraste. Por exemplo, o contraste é a ideia, por exemplo, do oposto que dão ênfase aos pensamentos, tá? E pode ser indicado por palavras mas ou de outra forma, entretanto, tá bom? Temos excelente exemplo de Salmo 1, é um contraste. Quem é que não conhece aqui contraste do Salmo 1? Vamos ler, é um contraste. Salmo 1. Imagina, gente, esses detalhes, mas como a tradução da Bíblia é importante, que você tira uma vírgula da Bíblia, muda, né? Entretanto, tá? Então, imagina uma Bíblia sem... A Bíblia originalmente, ela não tem versículo, não tem capítulo, ela é completa. E não tem subtópico. Vamos lá, capítulo 1. Diz-nos assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele no versículo 2 ele diz assim: antes seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O que é que nós estamos falando aqui? Meditação. Meditar. Escreve para mim aí,
Escreve para mim o que é meditar. O que significa meditar? Olha aí, onde você está estudando, pega a palavra meditar. O que significa meditar? Meditar. Olha aí, com vocês. Meditar. O que significa meditar? Vamos falar no primeiro. O que significa meditar? Antes, o seu prazer é meditar. Vamos lá. O que significa meditar? Eu quero que coloque aí. Amém, Eduardo. Deus te abençoe. A gente está mais arrependido. O sangue de Jesus já nos purificou, tá, meu rei? Se a mensagem for para mim, obrigado. Estou arrependido. Me arrependendo todo dia. Opa, Luciane, refletir. Mas eu quero mais, eu quero mais. O que significa refletir? Refletir, quero mais. O que eu tenho que fazer na lei do Senhor? Na lei do Senhor. Salmo 2, 1, 2. Então, vamos lá, deixa eu ver. Estudar o pensamento, o conteúdo de pensar sobre ponderar. Quero mais. Meditar. Estudar o pensamento, ou estudar o conteúdo, pensar. Eu quero pensar sobre, quero ponderar as escrituras. Muito bom. Pensar, refletir. Cadê o Sidney? Concentrar. Diana, pensar profundamente acerca do que Deus diz. Olha só o que é meditar. Olha só o que é meditar. Agora pronto, tá bom, agora eu quero que vocês aí, significa refletir profundamente sobre as palavras e ensinamentos contidas na Bíblia Sagrada. Agora, muito bom, Pinhal, agora eu preciso que vocês coloquem lá, dicionário online, quem tiver aí, dicionário bíblico ou dicionário grego, tá? Dicionário grego online, tá bom? Aí você coloca essa palavra. Meditar, que ela significa no grego. Precisa se desligar do mundo exterior e refletir, mastigar a palavra de Deus. Vamos lá, escrevam aí. Meditar. Pega um dicionário grego. Projetar-se. Projetar sobre. Conectar-se. Olha só. Olha, irmão. Projetar-se. Sobre, conectar-se. Quando você entende as escrituras, antes teu prazer é na lei do Senhor e dela, na sua lei medita dia e noite. Dia e noite é você estar conectado. Cadê aqui que a irmã comentou? Conectado com Deus. Quando você ler a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, você está conectado. Você está conectado com a palavra, você está conectado com o Criador. Ninguém que lê a Bíblia está sozinho, aprenda isso. Ninguém que lê a Bíblia está sozinho, você está com o Criador. Você não está sozinho, Ele está com você. Aleluia. Cadê mais? Vamos lá, irmãos. Cadê em grego? Amém. Biam, um salve para você, viu? Deus abençoe, feliz aniversário. Vamos lá? Salmo primeiro. Não vou sair desse salmo. Não vou. Eu vou agora fazer igual vocês. Não vou sair do salmo primeiro. Eu não vou sair do salmo primeiro vamos lá? Não vou sair do salmo primeiro enquanto eu não tiver realizado, satisfeito com esse contraste do meditar. Por que eu tenho que meditar dia e noite? Vamos lá. Eu vou ler aqui um pouquinho de contraste, tá bom? Entre as obras da carne e os frutos do Espírito, mas o meu foco com os alunos, com vocês, é Salmo 2. Eu não vou, curar, medir, pensar, governar, considerar, entrar, nossa, Luciane, conectar, concentrar e voltar para dentro de si, se desligando do mundo exterior e conectando com Deus. Olha o que é meditar, gente. Jesus, olha o que a leitura da Bíblia faz com a gente. Faz com que você conecta. Você pega aquele texto, se conecta e você se conecta com aquele texto e você faz aquele texto entrar dentro de você, dentro de si. Faz o texto extrair, ele entra dentro de você. Você faz o texto entrar, quando você está memorizando, ele entra dentro de você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Sabe quando você está meditando, medita de dia, medita de noite, você está fazendo exatamente, Alexandre. Você conecta-se para dentro de si. Você tira
aquilo que você está lendo para dentro de você. Coloca esse significado no grupo. Você se conecta com o Criador. Olha a importância de meditar. Agora, isso é o que o Sidney falou. E na Bíblia, meditar significa concentrar-se na palavra de Deus, no que revela sobre ele. Para os cristãos, a meditação é um processo ativo de pensamento que envolve estudo da palavra de Deus. Mas não somente isso. Quando você está meditando de dia e de noite, você volta para dentro de si, se desligando do mundo exterior e conectando-se com Deus. E você conecta-se às Escrituras, você está extraindo aquilo. Gente, é sensacional. Agora, quando eu leio o Salmo 1 e o 2, a meditação aqui é para ser feita de dia e de noite. Por isso, ao ler a Bíblia, tire tudo de lado. Por isso, ao ler a Bíblia, tire o gato de lado. Por isso, ao ler a Bíblia, ao meditar na Bíblia, fique só. Tire a bagunça, deixe a mesa organizada, tire os passarinhos, os papagaios, os cachorros, tire tudo que faz barulhos sonoros, tire tudo e entre em um processo de meditação. Nós precisamos aprender a meditar. Meditar. E não é só de dia, é meditar de dia e de noite. Quer que eu dê um exemplo rápido para vocês aqui? Se você tiver com um problema financeiro, um exemplo. Estou falando de meditação, tá, gente? Pegue 20 versículos, textos sobre problemas financeiros e vitória. Você vai ver que você vai estar todo... Esteja com problemas de falta de amor, falta de fé. Pegue texto e leia sobre homens com grande fé. Você vai ver o que vai acontecer com você. Porque você vai estar meditando, aquilo gera fé dentro de você, você vai se conectando. Meditar em grego meditar é você extrair, é você mergulhar. Significa exatamente isso. Meditar é você extrair, é você meditar, é você se desligar de si, entrar dentro do texto e extrair o texto para dentro de você, tirar do texto para dentro de você. Você coloca o texto dentro de você, meditando. Por isso que o processo de meditação no mundo oriental é diferente. Eles vão para lugares para ficar em paz, em tranquilidade, para meditar. Então a meditação traz uma concentração muito especial, até mesmo com o nosso Criador, gente. Nós se acostumamos com essa correria, com essa agitação, uma oração rápida, uma meditação rápida, uma leitura rápida. Não, a saudaçãozinha, dá aqui um beijo da flor, fulano e tal. Rapidinho, irmã Sidney, irmã Diana, dá só um beijinho na flor aqui, dá só uma saudação rápida, porque o culto está rápido, né? Então, eu sei que não tem informação, tá bom? Eu sei que não tem. Tá? Então, nós sofremos muito isso. Agora, outro ponto importante, eu quero depois que vocês meditem aí, tá? Porque 2 vezes, de dia e de noite, nós temos que viver em meditação, gente. É muito sério isso. Deus nos ajude a cumprir a meditação. Agora, deixa eu dar um contraste aqui, fazer um contraste, por exemplo, as obras da carne e as obras do Espírito. Isso é um contraste. Vamos ler aqui, de Gálatas 5:19 e 23. Tá, vamos ler aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imolações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, olha aqui, portanto, mas, ao contraste, mas o fruto é um paradoxo. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nenhum trecho da Bíblia apresenta mais nítido contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito Santo e contra aquele contraste da natureza pecaminosa do ser humano. É um dos maiores contrastes com a obra da carne, tá bom? Então, quando nós estudamos a obra da carne, nesse caso aqui, quando nós estudamos as obras da carne, né,
Então, automaticamente, quando você põe assim numa balança, é um paradoxo. Inclusive, na disciplina aqui, a natureza pecaminosa, né? Então, isso é muito sério. Vamos, por exemplo, as obras da carne, vamos agora andar um pouquinho, vamos só comentar aqui sobre agora, repetição. Pode pular aí, tá bom? Repetição. Repetição, tá? É o aparecimento da mesma palavra ou das mesmas, né, frases ou orações. Por exemplo, 5 vezes no livro de Abacuque, né, capítulo 2, é registrada a frase ai daquele que. Uma repetição. Em Mateus 23, encontramos repetições das palavras ai de vós. Por exemplo, escribas e fariseus, hipócritas. Estas repetições servem para reforçar a ideia da unidade de pensamento da passagem, tá? Esse intercâmbio, né? Por exemplo, no livro de Lucas 1 e 2, encontramos o intercâmbio e a alteração entre os anúncios do nascimento de João Batista e de Jesus. O uso do intercâmbio reforça o contraste ou comparação. Por isso que eu tenho sempre conversado com vocês sobre a questão da importância de ler os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, então, para lerem por causa exatamente disso. Um dos pontos, a graduação e continuação. Graduação ocorre em passagens que repete o uso do termo mais ou menos igual, mais ou menos igual. Amós 1:6 e 2:6 é uma repetição de sentença, quando diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. Isso aqui é gradação, tá bom? Isso aqui acontece essa repetição, mais ou menos igual, tá bom? Agora, antes de comentar aqui, depois eu falo. Aqui, por exemplo, essa mesma sentença foi retirada de Gaza, Tiro, Amon, Moabe, Judá, e finalmente a Israel. Essa questão aqui da mensagem e da condenação chega cada vez mais perto de Israel, o povo pelo qual Deus tem um interesse muito especial. Agora a questão da continuação. Continuação é desenvolvimento de determinada ideia num longo texto. Bom, estudando a poesia hebraica, os salmos, vemos que a continuação está em paralelismo sintético, onde o pensamento de um verso prossegue no verso seguinte, está elaborado sobre ele. Então, por que isso aqui é interessante? Nós falamos em aulas passadas que a Bíblia originalmente ela é em hebraico. Então, as divisões de capítulos, versículos, tópico, subtópico, versículo, então ela era única, pergaminhos. Então, entender isso aqui é importante, porque às vezes você lê um assunto e ele está continuando no outro capítulo e você encerra ali, dependendo, você vai ter um problema sério de não entender. Principalmente isso acontece muito no Novo Testamento, Coríntios principalmente, tá bom? Isso é importante porque vai nos ajudar. Agora, o que é clímax? Vamos falar o clímax. O clímax, antes de terminar essa aula. O que é o clímax? O que é o clímax? Bom, em uma narrativa, né? O que é o clímax? É o ponto decisivo. Eu estou lendo a história antes de começar aqui. Eu pergunto para você, qual o clímax do livro de Gênesis? Clímax. Qual o clímax do livro de Êxodo? Qual o clímax do livro de Levítico, Deuteronômio? Qual o clímax do Apocalipse? Qual o clímax da Bíblia? Então, é o ponto mais decisivo, sabe? Eu já fiz essa pergunta para vocês responderem. Eu vou aqui fazer uma leitura do clímax, tá bom? E aí eu volto para vocês. Bom, o que é o clímax? É o que envolve a chegada ao ponto crítico de uma narrativa. Isto é, o ponto de interesse máximo. Isso é o clímax dentro da narrativa. O autor constrói partindo do ponto do interesse em importância menor até o maior, tá bom? Então isso aqui é o clímax. O clímax é o ponto crítico. Eu quero, por exemplo, o clímax do Êxodo, tá bom? Onde está o capítulo 40, clímax 2, 34, 35. Então, clímax é o ponto máximo, é o ponto crítico, é o ponto
sabe? Na narrativa. Me mostre mais, me mostre o ponto, me fale aí o clímax, vou pegar um livro aqui, o clímax de Mateus. Onde estaria o clímax de Mateus? Onde estaria o clímax, né? Que envolve Gênesis. O clímax é o que envolve a chegada ao ponto crítico de uma narrativa, o ponto de interesse máximo. Por exemplo, deixa eu aqui melhorar, que mais chama a atenção naquela narrativa, tá? Então, quando você lê um livro, o clímax, o ponto máximo daquele momento. Êxodo, já falei, e Gênesis. Isso é clímax. E o ponto decisivo, para encerrarmos, o ponto decisivo está relacionado com o clímax. Então, pode antecipar aí. Ponto decisivo. O ponto decisivo está relacionado com o clímax, mas se encontra mais em passagens didáticas do que narrativas de história. A passagem didática, ela é o centro da discussão, o eixo em torno do qual gira o assunto em pauta. Num livro como a Epístola de Gálatas, aos Gálatas, há vários pontos decisivos, porque há subdivisões entre discussão principal dos assuntos, tá bom? O ponto decisivo de Gálatas é: para a liberdade foi Cristo que nos libertou. Então, aqui nós temos exatamente pontos decisivos na hermenêutica. Causa e substância. Causa, o princípio da causa, parte da causa para o efeito. Primeiro, ele trata o motivo para fazer algo e depois do resultado disso, tá bom? Este princípio pode ser visto em Abacuque 2, 5, que diz, né, que o arrogante cuja ganância boca se escancara como o sepulcro e como a morte que não se farta. Ela ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Isso aqui é causa. Bom, então, causa, qual foi a causa? Ganância, efeito, guerra. Outro exemplo, a causa e efeito. A causa, ganância, efeito, guerra. Outro exemplo de causa está em Romanos 6, 23. A observação, o padrão de causa e efeito acontecendo duas vezes neste versículo. Por exemplo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é o dom gratuito de Deus. São as causas, enquanto a morte e a vida eterna são feitos. E a substância? A substância é o inverso da causa. Parte do efeito para a causa. Por quê? Vamos lá. É uma das palavras-chave, substância, tá bom? No uso deste recurso literário, se digo, meu dedo dói, alguém pergunta, por quê? O porquê é. Se alguém diz, meu dedo dói, substância, meu dedo dói. Por que dói? Respondo, porque queimei, porque machuquei, porque tive problema, né? Então, essa é uma ilustração simples, mas dá uma ideia do que queremos ensinar, tá? Próximo, preparação. Essa preparação aqui, deixa-me ver aqui, preparação. É o material introdutório e preliminar, preparação, tá? Precedendo a sessão do livro. Por exemplo, Lucas capítulo 1, 4, o escritor dá-nos aquela pequena introdução preliminar, por exemplo, dizendo qual o seu propósito ao escrever seu evangelho. Isso aqui é uma preparação para o leitor, tá bom? Sumarização. Às vezes, isso aqui é tão importante porque é tão importante que às vezes você está lendo logo no início do livro, e ele já tem essa preparação. Lucas 1 já tem todo esse significado dessa preparação. Quer ver? Olha que legal. Eu ler aqui com vocês. Olha que legal, ó. Lucas capítulo 1 até o 4. Olha que legal, ó. E aqui já tem uma epígrafe já separando. Ó. E tendo, pois, muitos empreendidos em ordem à narração dos fatos que nos se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos, os que presenciaram
desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim convencer-me de escrevê-los e a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de todos desde o princípio. Isso no início. Você vê ele falando sobre Teófilo aqui em Lucas 1. Se você vê Lucas, se você vê Atos, Lucas vai falar também aqui em Atos 1. Atos 1. Você vai ler Atos 1, que diz assim, ó, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas novas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas que concernente ao reino de Deus. Isso você lê em João e também em Atos. E ainda usa o nome do Teófilo, tá bom? A preparação é muito boa. Agora, sumarização, né? Só para encerrarmos, sumarização. O que é sumarização? É a condensação das informações em forma abreviada. É um sumário, na realidade. Por exemplo, Gênesis 45, é um resumo da história de José, assim como no livro de Isaías. É um relato do nascimento, da vida, do ministério e morte do Messias, tá bom? Então isso é muito bom, essa sumarização. É importante demais. Bom, próxima aula, vamos para as regras básicas de interpretação de texto.